Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Esse vídeo é o vídeo de introdução ao estudo do livro de 1 Reis. Então nós estaremos fazendo uma série de vídeos relacionados ao estudo do livro de 1 Reis. Esse é o vídeo, melhor dizendo, de introdução. Então é importantíssimo que você venha ver esse vídeo até o final, para que você venha ter uma compreensão mais facilitada de tudo que será dito no decorrer dos outros vídeos. Então fique aí até o final. Eu creio que essa introdução vai te ajudar bastante para que você venha compreender como funciona o livro de 1 Reis. A primeira observação que a gente pode fazer aqui é justamente em relação a esse numeral. Nós vemos aqui o primeiro, justamente a forma de falar, né? Muitas pessoas falam 1 Reis, 2 Reis, quando na verdade, por se tratar de livro está no masculino, nós falamos 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, por se tratar de livro e não de carta. Então, essa é uma observação também importante na nossa pronúncia. A segunda observação, também relacionada a esse numeral, é justamente sobre o livro de Reis ter primeiro e segundo. Nós sabemos que quando o livro foi escrito não existia aqui essa divisão, e essa divisão ela surgiu justamente quando foi feita a tradução para o grego. Então se acrescentou aí 1 e 2 Reis, mas não houve nenhuma interferência, nenhuma modificação relacionada ao seu conteúdo. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Somente essa divisão que houve em 1 e 2 Reis. E isso facilitou bastante para os copistas da época, porque nós sabemos que naquela época, quando um copista estava fazendo a cópia de um livro sagrado e ele errasse esse livro, ele simplesmente enrolava aquele rolo e descartava aquele rolo. Então, se ele estava fazendo a cópia aqui da parte aqui de 1 Reis e ele errasse alguma coisa, ele simplesmente não apagava e continuava de novo, ou riscava, não. Ele descartava esse livro aqui, ó, e iniciava novamente, desde o início. Então, essa divisão facilitou para ter dois papiros e quando errasse um, ele iniciava novamente. Errou o 1 Reis, iniciava de novo. Errou o 2 Reis, iniciava novamente para fazer a divulgação da palavra de Deus. Então isso era algo muito importante, facilitou bastante a transmissão da palavra de Deus. Os principais acontecimentos que teve nesse livro de 1 Reis é a morte de Davi, e antes de Davi morrer, ele passa o reinado para o seu filho de Salomão. Salomão começa a governar e depois, no final da vida de Salomão, vai ter a divisão do reino. Nós sabemos que Salomão aí, ele é o último rei do reino unificado. O reino unificado teve como rei Saul, o próprio Davi e Salomão. Então, quando se fala sobre reino unificado, nós falamos justamente isso aqui, ó. Saul, Davi e Salomão. Só que depois, quando Salomão, o filho de Salomão passa a governar, vai acontecer a divisão do reino. Então, a partir daí se inicia o reino dividido. O reino vai ser dividido entre Israel e Judá, ou também chamado de Reino do Norte e Reino do Sul. Aí vai ter também a atuação profética de Elias, Eliseu, dentre outros profetas. Vai crescer bastante a apostasia e a idolatria. E vai também haver os conflitos dentre essas profecias que os profetas entregam e também os desejos dos reis, que não vão aceitar muitas das vezes a correção do próprio Deus, que levantou os profetas para falar. Então vai haver esses conflitos no decorrer do livro de Reis, de 1 Reis. Qual o objetivo de nós estarmos estudando esse livro?
é justamente aprender mais sobre a história de Israel, seus reis e o impacto gerado posteriormente no Novo Testamento. Nós vamos observar, quando a gente vai ler o Evangelho, que simplesmente no tempo de Jesus, quem manda em Israel é Roma. Então, o que aconteceu para que Israel viesse perder ali o domínio sobre o seu governo, sobre o seu país? É justamente explicado aqui no livro de 1º e 2º Reis. Explica o que aconteceu para que Israel viesse perder aí o domínio ali dos seus territórios para Roma. Eu coloquei aqui autor anônimo, embora a tradição coloque Jeremias como sendo o autor desse livro. Porém, é somente a tradição, não tem nenhum especialista, nenhum arqueólogo ou algum outro que se levante e fale assim, o escritor foi Jeremias. Então, a gente coloca aqui somente como nível de observação. Uma outra coisa aqui também que fica como nível de observação é a data de escrita, de 560 a 540 a.C. Por quê? Nenhum especialista chega a um consenso em relação a esses anos. Então coloquei aqui como uma observação para que nós venhamos dar uma ênfase muito grande em relação a isso. Porque como eles não chegam a uma data específica, não é bom que a gente viéssemos ficar se apegando a esses números. Primeiro Reis, ele abrange um período de 118 anos aproximadamente. Então aí parece que são meses, né, de um acontecimento para o outro, mas a grande realidade é que só o livro de 1º Reis, sem o livro de 2º Reis, abrange um período de 118 anos. Então, para narrar diversos reinos, é realmente necessário, né? Um tempo necessário para narrar tantos reinos, tantos governantes que teve no período descrito ali no livro de 1º e 2º Reis também. Bom, Terra Prometida. Nós sabemos, teve um estudo aqui no canal que nós fizemos em relação às 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel, elas vão entrar na Terra Prometida com Josué, e eles vão conseguir ali tomar posse daquela terra, né? De algumas partes da terra que Deus havia prometido para eles. E ali eles vão se estabelecer como um país, Israel. Porém, quando a gente olha lá para o livro de Juízes, a gente vai ver que tem muita instabilidade. E essa instabilidade chega a dizer, o livro chega a relatar, né, que 7 anos eles estavam livres e 7 anos estavam ali sob o domínio de algum outro país ou algum outro povo, justamente porque não tinha uma certa instabilidade. Tinha momentos que eles estavam com aliança com Deus e eles estavam ali vivendo bem, mas no momento que Israel começava a pecar, eles eram ali justamente incomodados pelos seus inimigos. Então ele ficou desde o início até o final, né, do livro de Juízes é dessa forma, falando sobre Israel peca, é afligido pelos inimigos. Israel se conserta, ele vive a bênção de Deus e vai assim até o final. Até que chega um momento e essa estabilidade gera uma petição do povo para Samuel. Eles falam assim: Samuel, olha só, nós queremos um rei. Assim como as outras nações têm rei que cria leis e protege o povo, nós queremos também ter uma certa consistência como povo. Nós não queremos viver nessa instabilidade. Mas assim, eles associam a instabilidade à falta da figura do rei, quando na verdade a instabilidade era tida pela desobediência do próprio povo. Mas o que vai acontecer aqui? Nós sabemos que Deus vai permitir que Samuel unja Saul como rei,
Então Saul vai começar a governar, vai ter a implantação da monarquia. A monarquia é um país, né, que é governado por um rei. Então Saul vai começar a reinar, depois vai ter o rei Davi e por último Salomão, né? Que vai ser aí o último do reinado unificado, que não, sem ter a divisão de reino do norte e reino do sul. E depois a gente vai entrar justamente aqui onde a gente é o nosso estudo, né? Primeiro e segundo reis, que é a narrativas dos acontecimentos do tempo dos reis. Então todos esses reinados que vai ter esse período de 118 anos, vai ter aqui uma narrativa dos acontecimentos relatado em primeiro e segundo reis. Então é muito importante esse livro para que nós venhamos compreender a história de Israel. É muito importante para nós. Então aqui você deve estar se perguntando por que eu coloquei aqui Deuteronômio, se nós estamos falando sobre o primeiro reis. É que na verdade quem escreveu o livro, seja Jeremias ou seja quem for que escreveu o livro, ele toda vez que ele observava a situação, os acontecimentos que havia acontecido em Israel, ele passava meio que pelo crivo de olhar de Deuteronômio. E a gente pode ver diversas citações que o autor vai deixar isso claro. Como esses versículos que eu separei aqui para a gente estar lendo. Deuteronômio 17, versículos 16 e 17. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. Então a gente vê aqui que aqui em Deuteronômio está falando que o rei não deveria ter muitos cavalos. E quando a gente vai ler lá o livro de 1 Reis, a gente observa que o escritor faz uma observação que Salomão tinha muitos cavalos. Então ele vê aquela situação à luz da lei, à luz ali das leis estabelecidas em Deuteronômio. Aqui na continuação do versículo, no mesmo versículo 17, a gente também vê outra coisa que o escritor dá ênfase lá em 1 Reis. Tampouco multiplicará para si mulheres para o seu coração, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. O que a gente vê lá, justamente no reinado de Salomão? A gente vê muitas mulheres, esse casa com muitas mulheres, e também vê muito ouro, muita prata, muita riqueza. Então a gente vê justamente aí ele apontando e falando assim, ó, Salomão está pecando, Salomão não está observando a lei do Senhor e Salomão está nos levando para um caminho distante do Senhor. E é justamente por isso que eu coloquei aqui esse outro quadro aqui, reis bons e reis maus. Quando a gente vai estudar o livro de Reis, a gente vai observar que após cada reinado, o escritor ele vai dar ali uma sentença, vai falar, olha, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Olha, esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ou ele vai falar, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E você pode observar, conforme você for lendo o livro de 1 Reis, quando chega no final de um reinado, o autor ele faz uma avaliação de como foi aquele reinado. Por quê? Simplesmente porque ele quer apontar justamente para onde esses reis estão nos levando. Para onde eles estão nos levando? Será que eles estão nos levando para perto de Deus? Será que eles estão nos levando para distante de Deus? É por isso que ele faz uma observação muito grande, da lei de Moisés. Ele faz uma observação muito grande da lei de Moisés e ele olha lá para trás para Deuteronômio para fazer essa observação. Por quê? Israel estava uma confusão antes de ter rei, não estava? Mas quando ele tem um rei, ele permanece
pecando, eles permanecem errando. Embora tenha reis bons, nós vamos ver que tem reis maus. E quando tem reis maus, eles fazem o povo se distanciar do Senhor. Eles fazem também o povo pecar. Então, embora houvesse reis bons, os reis também pecavam. Como a gente pode observar no caso de Davi, né? Davi, nós sabemos que é o homem segundo o coração de Deus, porém Davi, ele vai cometer um adultério e também um homicídio. Então a gente vê aí que, embora ele fosse tido como um rei bom, ainda assim ele pecava, ainda assim ele errava, ele estava suscetível aos erros como qualquer pessoa. Só que aí, isso também é algo proposital da própria ação, né, do Espírito Santo para o apontamento para o reino eterno de Jesus. Então, se os reis dessa terra, por mais que eles sejam bons, eles falham, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele não falha. Ele tem um reino de justiça. Ele tem um reino eterno. Porque todos aqueles reis, quando pecaram, eles estavam condenados a sofrer a sequência do pecado, a sentença do pecado. E a sentença do pecado é a morte. Mas Jesus, ele não pecou. Em tudo ele foi provado, mas em nada pecou. Então, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 7, nos diz assim: Ele estenderá o seu galardão e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, desde agora e para sempre. Qual foi o descendente de Davi que reinou para sempre? Se a gente for ver a história, nenhum reinou para sempre. E quem é descendente de Davi? Jesus. Ele foi descendente de Davi aqui na terra. E quem continua reinando eternamente? O próprio Jesus. Ele tem um reino eterno que não acabou e que nunca acabará. Então esse é o reino eterno. Então os reis, o livro de 1º e 2º Reis aponta também para o reino perfeito de Jesus, o reino eterno. Então, se você gostou desse vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, ativar o sino da notificação para estar recebendo os próximos estudos. Aí sim, no próximo vídeo nós estaremos iniciando lá desde o capítulo 1º e nós estaremos avançando para que nós venhamos compreender o livro de 1º Reis. E é muito importante porque nós iremos identificar cada narrativa do texto, porque se você não tem uma plena compreensão ali de 1º e 2º Reis, você vai se embolar, porque vai ter momentos que vai estar narrando acontecimentos do Reino do Norte e vai ter momentos que vai estar narrando acontecimentos do Reino do Sul. Então, nós vamos ler justamente 1º Reis juntos e vamos identificar o momento que está falando do Reino do Norte e o momento que está falando do Reino do Sul. Então, mais uma vez, seu like, fica com a gente aí, que nós estaremos criando, né, esses vídeos e postando aqui para você fazer parte aqui desse estudo e estar abençoando, né, ainda mais a sua vida.